sessões que vão acontecer depois dessa. Então, mesmo que a gente não tenha todo mundo ainda na sala, acho importante cumprir o horário. Antes de tudo, tenho a satisfação de apresentar os meus colegas de mesa, começando pelo professor Bianchi Seric, da Universidade Federal do Pará. O professor Bianchi tem um grupo de pesquisa já desde algum tempo em realidade aumentada e vai nos falar sobre a experiência, sobre o desenvolvimento de um aplicativo para a cidade de Belém, a cidade histórica. E contemplando aí toda a estrutura e da forma como a cidade foi desenvolvida relativo a alguns prédios que estão colocados nesse projeto de realidade aumentada. No meu lado aqui temos o nosso amigo e também com uma grande experiência em realidade aumentada, já desde a época que trabalhava na prefeitura, consultor do Fórum Land e da delegação da União Europeia. Me corrija, Cláudio. Sim, Instituto Brasil-Europa, lá no Pará. Também o Cláudio tem uma imersão na questão do software livre e tem uma boa experiência em projetos também desenvolvidos nessa linha no estado do Pará. Fátima Tavares, nossa colega do IBICT, doutora Fátima Tavares. Eu não nomeei todo mundo pelos seus títulos, peço desculpas aqui, mas a Fátima tem uma visão muito próxima do que o IBICT deveria fazer para divulgar conteúdos técnicos científicos em ambientes urbanos. E ela vai nos falar de uma experiência que estamos desenvolvendo aqui em Brasília. Então, para não demorar mais, vou passar para a Fátima, porque ela fala das duas experiências do ponto de vista do IBICT, Belém e Brasília. Olá, boa tarde a todos. Então, a minha função aqui é construir esse quadro dessas duas experiências que o IBICT vem promovendo em parceria com a Universidade Federal do Pará. Esse projeto piloto envolve experimentação e construção de um aplicativo de RA para o Centro Histórico de Belém. E a nossa experiência em Brasília, temos fases diferentes de execução desses projetos, né? O projeto de Belém se denomina Projeto Land. Por favor, me passa. Então, cadê? Bem, então o projeto de Belém se denomina para nós, IBICT e o FPA, Projeto Land, envolve o Centro Histórico de Belém, então uma parceria do IBICT com a UFPA. O outro projeto de Brasília, que estamos iniciando esse semestre, se denomina Projeto Saberes do Cerrado, é em parceria com o Jardim Botânico de Brasília e a UFSCar. Então, nós temos seguir nessa lâmina, eu procurei caracterizar rapidamente assim, quais são as nossas perspectivas e qual é o enquadramento desses dois projetos, né? Envolve, então, a associação de dois conceitos, um que vem da história, o outro que vem da área de antropologia, que é lugares de memória e lugares de saber. Conforme a gente vai explanando aqui essas duas experiências, eu vou aprofundar essas noções, né? Ou discutir mais essas noções. O outro item que nos ajuda a caracterizar esses projetos é a perspectiva de disseminação de conteúdos técnicos científicos de referência urbana em novos formatos de linguagens, considerando processos culturais e práticas do cotidiano urbano.
A outra questão seria a valorização de espaços públicos urbanos para atividades educativas não formais, com o uso de tecnologias de realidade aumentada em dispositivos móveis, envolvendo aí smartphones e tablets, tendo em conta a experiência urbana atual que integra mobilidade e localização. Outro item seria a discussão do desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem para atividades educativas não formais. E é exatamente nesse aspecto aqui que se centra a nossa perspectiva de inclusão informacional, já que não pensamos em desenvolver tecnologias pelas tecnologias, né? Mas a aplicação dessas tecnologias de determinada forma, inserindo conteúdos específicos associados a práticas urbanas, a práticas que nos levam a pensar a reapropriação de espaços urbanos. Esse processo em conjunto, né, nós temos como IBICT, como instituição, a perspectiva também de disseminar essas metodologias e esses aplicativos, replicando essas metodologias em unidades de ensino, telecentros. Essa é a nossa perspectiva futura, né? Esses 2 projetos são projetos pilotos. Então, falando um pouquinho aqui do projeto LAND, só agregando algumas informações, porque os colegas aqui vão destacar mais os procedimentos e todo o processo de desenvolvimento de tecnologias de RA. Então, eu não vou me concentrar na experiência do LAND, e eles vão ter essa responsabilidade aqui posteriormente. Então, a gente entendeu que o projeto LAND deveria, então, disseminar conteúdos técnicos, científicos, históricos, urbanísticos, pertencentes ao acervo do Fórum LAND. Vou já explicar do que se trata, com a utilização de tecnologias de RA, visando a apropriação coletiva e a observação do Centro Histórico de Belém. O que é o Fórum LAND? O Fórum LAND é uma coletividade, digamos assim, criada dentro da UFPA, que agrega pesquisadores, em geral, vinculados à pesquisa histórico-urbanística, relacionando, então, o próprio espaço atual, hoje, do Centro Histórico de Belém, a uma configuração, a construção histórica, né, de edificações projetadas pelo Landi no século XVIII. O Landi era um arquiteto bolonhês, né, lá da Itália, que veio para o Brasil participar de uma comissão de reconhecimento territorial dentro do período da colonização portuguesa, no século XVIII. E ele se fixou em Belém e ali criou várias obras arquitetônicas que são referência histórica até hoje, né, para a cidade de Belém. Então, o Fórum LAND agrega pesquisadores que trabalham com os resultados da obra do LAND, com materiais também posteriores, né? Quer dizer, por exemplo, tem uma coleção, o Fórum LAND tem um acervo digitalizado, acessível no site da UFPA, onde estão esses conteúdos, então, pesquisados, que envolveram arquivos brasileiros e do exterior. É bem interessante pesquisar essas informações referentes ao Fórum LAND. Então, o projeto que envolve o IBICT e o UFPA tratou parte desse acervo e esses conteúdos que foram então, processados, trabalhados e caracterizados para serem utilizados em um aplicativo de utilização de tecnologia de RA para dispositivos móveis. Então, digamos assim, não é simplesmente pegar o conteúdo que está depositado no banco de dados, né, porque ele tem que ser, na verdade, trabalhado e processado para ele poder ser mensurado e identificado, relacionado para vinculá-lo ao aplicativo. Bem, isso aí os nossos colegas aqui vão detalhar melhor do que eu, porque é a área deles de TI. O projeto Saberes do Cerrado, ele é um pouco mais complexo do que o projeto que nós desenvolvemos em Belém, porque ele envolve não só, então, produzir e organizar informações referenciais associadas à temática da preservação do cerrado, considerando situação envolvente do território em processo de urbanização. Então, o Jardim Botânico de Brasília, ele é uma unidade de conservação de acesso a visitantes, tem um espaço de visitação e de apropriação humana, digamos assim, mas controlada, né? E também ele está associado, são 400 hectares, mas o próprio Jardim Botânico também gere uma unidade de conservação permanente, que é a Estação Ecológica do Jardim Botânico.
que constitui uma área de preservação do cerrado em Brasília. Para quem é de Brasília sabe que a expansão urbana está hoje meio que envolvendo essa área que há 20 anos atrás era ainda de cobertura nativa, né? Então, o nosso projeto envolve a implantação de sistemas de informação e desenvolvimento de tecnologias de RA e também tratamento de integração e fusão de dados para atividade de gestão, pesquisa e divulgação de conteúdos técnicos científicos. Então, é um projeto relativamente complexo que eu vou discriminar agora a seguir. Então, quais são os pontos estruturantes dele? Nesses itens que a gente vai agora caracterizar, nós podemos... sim, então vou passar rapidamente. Então, que esse projeto do Saberes do Cerrado envolve a criação da Biblioteca Digital do Cerrado, a elaboração de plano de preservação digital, já que toda a digitalização dos materiais dessas coleções pertencentes ao Jardim Botânico já estão sendo considerados do ponto de vista de sua preservação de longo prazo. Envolve a proposição de uma revista eletrônica heringueriana no CE, que é o Serviço de Editoração de Revistas Eletrônicas do IBICT, e envolve a realização de pesquisa sobre impactos da ocupação urbana na área protegida, relacionada à proposição de um sistema georreferenciado. Essa pesquisa ela envolve o levantamento de dados cartográficos, né, fontes cartográficas e dados quantitativos ligados a abastecimento de água de Brasília. Então, esses dados serão trabalhados dentro de uma plataforma que aí envolve o outro parceiro que eu não nomeei, que é a Universidade Federal de São Carlos, né, que vai tratar, então, essas informações, né, do ponto de vista da relação do sistema do SIG mais as demais fontes de informação. Também nesse projeto nós caracterizamos a necessidade de trabalhar com o desenvolvimento de metodologia de ensino-aprendizagem e educação ambiental sobre a preservação do cerrado, associando essas diversas fontes e esses diversos sistemas. Então, desse ponto de vista, a gente pode aqui associar rapidamente assim, que o IBICT está se envolvendo com tratamento de informações urbanas, tendo por foco essas experiências de localização e de apreensão do ambiente urbano de Belém e do conjunto paisagístico do Jardim Botânico de Brasília. Estamos aqui interrelacionando elaboração de conteúdos em novos formatos e linguagens, a retirada do esquecimento dos registros do passado urbano que estão em arquivos públicos ou outros documentos de outras relacionados a outras fontes, mas que podem ser agregadas à construção da tecnologia de RA. A disponibilização pública dessas fontes de informação, ela envolve a produção local, o tratamento de conteúdos digitais para a realidade aumentada. E, nesse aspecto, assim, acho que é necessário salientar que a aplicação, o uso desses conteúdos digitais associados à utilização de realidade aumentada envolve um exercício orientado de observação e relacionado às práticas do cotidiano urbano para a exploração dos saberes associados à produção, conservação e transformação das paisagens urbanas. Então, os recursos de localização e os recursos de localização por tecnologia de RA nos permitem também, então, associar a apropriação da diversidade de saberes que estão relacionados às paisagens urbanas, à sua constituição ao longo do tempo. Então, nesses dois projetos, o IBICT trata de forma experimental as possibilidades de aplicação de seus serviços a contextos locais, contribuindo para a disseminação de produção técnico-científica em novas bases. E, no caso de Brasília, associa-se às práticas dirigidas à preservação do bioma cerrado e à sustentabilidade urbana. Bem, eu acho que ficou faltando caracterizar o que era a realidade aumentada. Na verdade, então, é a possibilidade de superposição de imagens virtuais a um artefato, um objeto real, né? A partir da disponibilidade de um aplicativo associado a um dispositivo móvel. Bem, era isso. Muito obrigada. A gente está com o tempo bastante apertado. Agora, é importante considerar, nessas apresentações, vocês vão ouvir aqui, de que forma isso se aplica à inclusão digital ou à inclusão social. O ponto que nós deveríamos destacar
vocês estão ouvindo aqui conferências ou palestras que são muito técnicas, mas o ponto a ser destacado é aquele em que é colocada novas tecnologias que permitem difusão de conhecimentos técnicos científicos via celular. O interesse do governo é muito forte na medida em que você tem cidades digitais e esses espaços já com possibilidade de acesso, que essa inclusão não se faça só tradicionalmente pelos telecentros, mas se encontre nos ambientes que o cidadão frequenta. Daí a gente pode trabalhar tanto de um lado a inclusão pelo lado de difusão de conteúdos técnicos científicos, como também aquelas informações úteis para a cidadania, onde está o prévio do INSS, o que oferece, etc. Vou passar agora para o Cláudio Alfonso, aqui ao meu lado, que já fez um teste utilizando essa metodologia, essa técnica de ensino-aprendizagem e a tecnologia de realidade aumentada com alunos da rede pública de Belém, para mostrar que também é uma nova forma de dinamizar a forma de não pensar só na sala de aula, mas como se obter informações ao redor por onde se vai. Passo agora para o Cláudio. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a gente teve de estar participando desse projeto, que a gente considera muito importante para a questão da educação patrimonial, para o desenvolvimento de tecnologias e métodos de inclusão digital usando esse tipo de tecnologia, né? Principalmente visando os alunos de escola pública, né? Que é o nosso público principal, visando também os educadores, os professores, e tentando criar todo esse ambiente. Eu não sei agora por que não está aparecendo isso aqui, mas a gente dá um jeitinho. Que a gente está querendo usar esse tipo de tecnologia para educação patrimonial, inclusão digital, etc. Inclusive, também, anteriormente, como já foi citado, a gente já tinha utilizado esse tipo de tecnologia na Prefeitura de Belém para questão de educação ambiental, né? Está voltando aqui. Como foi citado, né, a gente é colaborador aqui do Foruland, né? Aqui é o nosso site, na UFPA, ele ainda está em caráter experimental. Nós temos aqui a nossa biblioteca digital do Foruland, onde você pode acessar informações sobre a cidade de Belém, principalmente informações sobre o arquiteto Antônio José Landi, que foi um arquiteto que veio para Belém no século XVIII, né, por ordem da coroa portuguesa, em que posteriormente foi responsável por construir algumas das estruturas de poder da cidade. Então, Belém foi durante alguns anos, algumas décadas, um século mais ou menos, capital da colônia do Grão-Pará e Maranhão. Então, nessa época, o Brasil praticamente dividido em duas colônias. Tinha a colônia com capital em Salvador e a colônia Grão-Pará e Maranhão, capital em Belém. E Landi, nesse contexto, criou as estruturas de poder em Belém, quartéis, palácio de governadores, a Catedral da Sé, que à época que foi construída era a maior construção fora de Portugal, a maior catedral construída fora de Portugal. E esse aí é o nosso site com todos esses conteúdos dessa época, né?
essa questão da realidade aumentada, ela veio aproveitar esse contexto todo para criar uma tecnologia de inclusão digital. Eu não estou conseguindo aqui, está dando uma falha, não estou conseguindo apresentar aqui. Mas é isso. Vamos ver se a gente, fechando aqui, consegue voltar, dar uma reiniciada. Enquanto isso a gente explica. E aproveitando todo esse conteúdo que já existe no Fórum Land, se desenvolveu esse projeto da realidade aumentada. Não, o que vem ser essa questão da realidade aumentada, como bem já foi falado aqui? Nada mais é do que você conseguir sobrepor numa imagem que você está capturando através de um dispositivo tecnológico, pode ser um computador com uma webcam, ou aqui como nós estamos trabalhando atualmente com dispositivos móveis como os smartphones e tablets, futuramente os óculos de realidade aumentada que já estão começando a aparecer no mercado de forma experimental, você conseguir fundir nessa imagem que você consegue capturar em tempo real informações virtuais. Então, quando você olha numa determinada paisagem, você conseguir, através da sua conexão de dados, receber informações sobre aquela paisagem, ou sobre uma determinada imagem. Né? Então, você, por exemplo, se for olhar um quadro, você já existe em algumas exposições virtuais, você olha aquele quadro através do dispositivo móvel, você consegue ter informações sobre o autor, a época que aquilo foi pintado, enfim, você consegue ter uma série de informações a respeito disso. E no contexto do que a gente foi utilizar em Belém, foi aproveitar esse conteúdo que nós temos no Fórum Land, desenvolver esse aplicativo de realidade aumentada, para difundir o conhecimento histórico da cidade, e também a questão da educação patrimonial, e a voltar essa tecnologia, criar uma metodologia, uma didática, usando esse tipo de tecnologia para a educação. Para a educação. Tendo como alvo exatamente os estudantes de escola pública. Né? Não sei se vocês sabem, mas a região norte ela é a região do Brasil que tem mais acesso à internet a partir de dispositivos móveis. Né? Então, você tem a região norte, notadamente o Pará, onde você tem mais dispositivos móveis do que habitantes, cerca de 400 mil dispositivos móveis a mais do que a quantidade de habitantes. E essa região do Brasil é a região onde você tem a maioria dos acessos sendo feito através de dispositivos móveis. Exatamente por uma questão de problemas de que você na cidade inteira só consegue ter o celular e você acessa pelo GSM, pelo meio G, né? Nem chega nem a 3G, pelo meio G você vai lá insistindo e consegue acessar alguma coisa. E aproveitando toda essa infraestrutura que você já tem instalada, esse parque de material que você já tem instalado, você procurar fazer a inclusão digital. Né? Você procurar fazer essa inclusão digital, em vez de você criar um computador, montar um computador, adquirir notebooks, distribuir, você pode aproveitar aquilo que você já tem. O próprio experimento que nós fizemos no dia 12 de junho, no local do Centro Histórico de Belém, mostrou isso. Então, nós pegamos os alunos da Escola de Aplicação, da UFPA, nós levamos para lá, juntamente com os professores acompanhantes, e a maioria dos alunos já tinha seus próprios smartphones. Nós levamos alguns kits e apenas 2 dos kits que nós levamos foram usados. O restante, os próprios alunos, através dos smartphones que eles já tinham do seu uso do dia a dia, baixaram o aplicativo e utilizaram no Centro Histórico. Né? Então, isso já mostrou um pouco do que
acontece naquele contexto ali da cidade de Belém, da educação e tal. Então, nós utilizamos exatamente esse tipo de tecnologia e nós estabelecemos o quê? Nós, quando eu falo, é a equipe que trabalhou nesse projeto. Então, nós temos o nosso colega Bianchi, que está desenvolvendo uma etapa do aplicativo próprio. Nós tivemos o Marcelo Barreto, o Flávio Nassar, que é o coordenador do Fórum Land, além de ser o pró-reitor de Relações Internacionais da UFPA, a Mariana, enfim, a Geisa, outras pessoas que trabalharam o conteúdo que foi criado para aquele aplicativo. E foi um conteúdo que nós estabelecemos o quê? Nós estabelecemos um período de tempo e uma região geográfica. Então, foi trabalhada essa questão. Estabelecemos um período que vai desde a fundação da cidade, que tem um marco do Forte do Castelo, que foi 1616, e vai até o século XIX, com a experimentação do engenheiro aeronáutico Júlio César, que naquela época inventou o dirigível, né, apesar da patente ter sido roubada pelos franceses, mas ele desenvolveu, criou o dirigível assimétrico, que conseguia avançar com estabilidade contra a corrente de vento, e ele tentou ali naquela região do marco fundamental da cidade, na Praça Frei Brandão, alçar voo com esse dirigível. Então, desde o século XVII, da fundação de Belém, até o século XIX. Então, foi estabelecido esse período temporal, foi estabelecido esse período, essa região, né, e foi criado esse circuito. Em primeiro momento, nós criamos esse circuito utilizando um aplicativo gratuito, que é o Wikitude, que é um aplicativo gratuito que você encontra, você consegue utilizar ele nas lojas, vocês conseguem baixar ele nas lojas dos smartphones, tanto do Android quanto do iOS, o antigo Symbian também tem. Então, já tinha uma experiência anterior com ele, que foi exatamente a experiência que nós tivemos na prefeitura, e ele era um aplicativo que, além de ser relativamente fácil, porque a gente pretende aí conseguir levar esse tipo de experiência para os professores, fazer oficinas com os professores, para que os professores possam criar seus próprios conteúdos em realidade aumentada, que os alunos também possam criar seus próprios conteúdos em realidade aumentada, e que isso crie uma rede de troca de informações, utilizando esse tipo de tecnologia, né? E que eles não precisam, na realidade, fazer programação nenhuma. Então, esse tipo de aplicativo já auxiliou essa inclusão digital, né? Então, queria só ver se eu consigo aqui contornar esses problemas técnicos de última hora, para exibir rapidamente um vídeo aqui de um documentário recente chamado Fragmentos Futuro Passado e Futuro de Belém, onde existe a demonstração do uso. Esse é um projeto que foi apoiado pelo governo do Estado, a Fundação Tancredo Neves, de fazer um documentário dos alunos de escola pública usando smartphones. E esse é um trecho que eles fizeram com a gente, mostrando o aplicativo. No caso, esse aplicativo está rodando dentro do Windows Phone, né? Está rodando dentro do Windows Phone. Esse aplicativo, esse conteúdo todo foi preparado para ser rodado de uma maneira mais fluida usando Android, né? Mas aí ele está usando o Windows Phone e está conseguindo acessar as informações em tempo, a informação que eles estão vendo também em tempo real, né? Então, basicamente é isso. A gente vai passar agora para o próximo palestrante e, posteriormente, vamos estar aí prontos para perguntas que forem feitas. Tá? Obrigado. Obrigada, Cláudio. Vamos passar. E
quero dizer o seguinte, em nenhum momento a gente disse o que era o IBICT. Então, o IBICT é Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, um órgão de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós vamos estar lá fora, na sala de espera. Não deu tempo para que vocês fizessem perguntas, mas estaremos à disposição para quem queira. Como? Tá. E-mail do IBICT, a próxima palestra. Obrigada a todos.